Graça e paz, você está no canal Tito Filho 19. Eu vou estar iniciando uma série de videoaulas de violão, direcionado aos inários HCC, que é o Inário para o Culto Cristão, e o CC, que é o Cantor Cristão, que são os dois inários da Igreja Batista. É claro que você, através desse conhecimento que vai ser passado aqui, você vai poder aprender, para tocar músicas seculares ou até músicas gospel mais populares, O fato de ser direcionado a esses dois inários é simplesmente porque eu vou estar utilizando as músicas destes inários como exemplo para demonstrar os ritmos, as levadas, os dedilhados que serão passados aqui nesse pequeno curso. Importante também dizer que não se trata de um curso rápido, daqueles que ensinam 2 acordes e já uma série de música nesses acordes. Não, a ideia aqui é passar um conhecimento para que você possa tocar de maneira eficiente, partindo do princípio que não é nada agradável quando a gente canta ou toca com alguém que não passa segurança. Então a ideia aqui é fazer uma formação que possibilite você tocar com segurança, ok? Então, vamos lá. Começando desde o zero, esse aqui é o violão, Então esse aqui é um violão modelo clássico, tá? O violão ele é formado pela caixa de ressonância, pelo braço e pela mão, tá? Então a gente vai passar algumas informações que são relevantes a gente saber sobre o violão. Aqui na mão nós temos as tarraxas, que são essas peças aqui, que serve para afinar o violão, tá? Apertando ou afrouxando conforme a necessidade. Aqui você vai fazer a fixação, a colocação das cordas. Em uma aula futura aí, quando eu for trocar a corda desse violão, eu vou mostrar para vocês uma maneira eficiente de fazer a colocação das cordas aqui, de maneira que não fiquem afrouxando e desafinando com facilidade, tá? Depois aqui da mão, descendo, no sentido da caixa de ressonância, nós temos aqui na frente a escala do violão, tá? Então aqui, a primeira peça importante a gente saber é essa peça aqui, que é uma peça de osso, essa parte aqui é chamada de capotrasto, ou pestana. Eu gosto mais de chamar pestana, tá? Então, após a pestana, aí nós temos aqui a escala do violão. Essa escala ela é dividida, por esses elementos metálicos aqui, que são chamados de traste, tá? Então esses trastes, eles servem para dividir a escala do violão em casas, que são esses pequenos espaços, que são divididos a partir dos trastes. Assim nós temos a primeira casa, o primeiro traste dá origem à primeira casa, o segundo traste dá origem à segunda casa, o terceiro traste dá origem à terceira casa, o quarto traste dá origem à quarta casa e assim por diante, tá? Também eu gosto de pensar que a pestana é como se ela fosse o traste zero, tá? Então a pestana sendo o traste zero, ela daria origem aqui a uma casa fictícia, que eu chamo de casa zero, bem aqui, que seria quando a gente toca a corda do violão aqui solta, sem pressionar. Quando a gente toca assim, a gente está tocando na casa zero, ok? O que é importante a gente saber dessas casas aqui é o seguinte:
Em linguagem musical, né, a linguagem de tom musical, é importante a gente saber que cada casa está separada da sua vizinha a uma distância de meio tom musical. Isso é muito importante fixar essa informação, tá? Então, a primeira casa está separada da segunda casa a uma distância de meio tom musical. E aqui, ó, a casa 0, né, que eu falei aqui, está separada da casa 1 uma distância de meio tom musical. Assim, cada casa está separada da sua vizinha uma distância de meio tom musical. Tá? Muito importante você fixar esse conceito. Outra coisa importante também aqui a gente observar que as duas últimas casas aqui, ó, elas são bem pequenas se a gente comparar com essas duas aqui, ó. Porém, isso não muda nada, tá? Na linguagem musical, essas duas casas vizinhas, elas estão distantes uma da outra a uma distância também de meio tom musical, tal como essas aqui, que aparentemente são maiores, ok? Muito importante fixar isso aí. Outra coisa importante aqui relacionada no braço é que as casas, a numeração das casas, elas crescem do sentido da mão para a caixa de ressonância, tá? Então, toda vez que movimentarmos a nossa mão aqui neste sentido aqui, nós estamos subindo, né? Ou crescendo, né? Em sentido musical, tá? E toda vez que movimentarmos a nossa mão do sentido da caixa de ressonância para a mão, nós estamos descendo em sentido de linguagem musical. É como se fosse uma escada, tá? Que sobe para cá, musicalmente falando, e que desce para cá, né? Musicalmente falando, tá? Como se fosse os tons musicais, vamos entender assim. Os tons musicais mais altos estão para cá e os tons musicais mais baixos estão para cá. Tá? É importante você assimilar essa informação. Seguindo aqui, nós temos a caixa de ressonância. O que é importante a gente saber aqui da caixa de ressonância? Essa peça aqui, ó, chamada de cavalete, tá? Que é colada aqui no tampo do violão. Essa peça aqui do cavalete é onde nós fixamos, né, a corda, tá? Para fazermos a afinação, tá? Aqui na mão, ok? Então aqui a corda fica fixa. Então, ela entra por aqui, ela é presa aqui e aqui nós vamos fazer a afinação dela, ok? São 6 cordas, né? A primeira corda é a corda de baixo aqui, tá? A primeira corda, segunda corda, terceira corda, quarta corda, quinta corda e sexta corda, ok? Então essas são as 6 cordas do violão. Importante a gente saber sobre o corpo do violão, ainda aqui no cavalete, essa pecinha branca aqui é chamada de rastilho. O que é importante também a gente saber isso aqui é o seguinte, as tarraxas, tá? Elas são peças que tem para reposição, tá? No caso do seu violão, quebrar uma peça dessa ou danificar, não entre em desespero, tá? Essas peças aqui elas vendem em lojas de instrumento musical para reposição em caso de defeito. Assim como o rastilho, em algumas lojas eu já vi o cavalete também, né? Às vezes danifica, né? Acontece algum acidente, você tem como trocar. A própria pestana, os trastes, eles vendem também, tá? Caso aconteça aí um problema no seu violão, então não se desespere, você não perde o violão quando essas peças se danificam. Agora vamos falar um pouquinho sobre notas musicais, tá? E como nós vamos aplicar as notas musicais aqui. Então, o que é importante a gente saber sobre as notas musicais? Bom, desde a infância, né, a gente aprende aquelas 7 notas musicais, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aqui tem as 7 notas musicais e elas se repetem de maneira infinita.
Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Tá? Então, essas 7 notas musicais. Que é importante a gente saber. Essa ordem aí que a gente aprende desde a infância, do Dó até o Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, essa é a ordem crescente das notas musicais. Quando a gente fala as notas neste sentido, a gente está falando elas no sentido crescente, tá? Caso a gente falasse essas notas do Si para o Dó, assim, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, aí a gente estaria falando elas no sentido decrescente, tá? Importante a gente ter essa noção, tá? Essas 7 notas musicais, elas estão separadas da seguinte forma, em sentido de tom musical, tá? Então, do Dó até o Ré, nós temos uma distância de um tom musical, tá? Do Ré até o Mi, nós temos uma distância de um tom musical, tá? Então, olha aí, do Dó para o Ré, eu tenho um tom musical de distância, do Ré para o Mi, eu tenho também um tom de distância. Muito importante a gente fixar isso aí. Do Mi para o Fá, eu tenho uma distância de apenas meio tom musical, tá? Mi para o Fá, ok? Do Fá para o Sol, eu tenho uma distância de um tom musical. Do Fá para o Sol, um tom musical. Do Sol até o Lá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, eu tenho uma distância de um tom musical também. Do Lá até o Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, eu tenho uma distância de um tom musical. E do Si até o Dó, onde a gente começaria a repetir novamente as 7 notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Deste Si até o Dó, eu tenho uma distância musical de meio tom musical, ok? Fixe essa informação, ela será muito importante para a gente aplicar na escala do violão, tá? Isso a gente vai fazer na próxima aula, que o nosso tempo já esgotou aqui. Que o nosso Deus seja sempre louvado. Nos encontramos na próxima aula.